E vamos para o nosso dia a dia Conversa Franca. Continuar falando de carne. Eu recebo o médico veterinário, que é o Lainer Leite, para a gente conversar um pouquinho sobre carne, mais especificamente sobre carne in natura. Bom dia, obrigado pela presença, Lainer. Muito obrigado pelo convite, Otávio. Bom, vimos aí o Japão quer retomar a importação da carne brasileira, né, que suspensa por causa daquele caso atípico do mal da vaca louca, não tinha sentido nenhum, mas enfim, tomou-se a providência sanitária e agora tenta se resolver o perrengue comercial, vamos dizer assim. Correto. Mas a grande notícia dos últimos dias foi a conquista do mercado americano pelo Brasil, que já vinha disputando isso há muito tempo e querendo colocar a carne in natura no mercado americano. Nós conseguimos agora, ainda resta uma série de providências para que a nossa carne chegue lá, mas a porta está aberta. Nós vendíamos carne industrializada para os Estados Unidos. Exatamente. E agora passamos a poder exportar também a carne in natura. Nós temos mercado para carne in natura nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um grande produtor de carne, né? O modelo é diferente. Como é que o produto nosso pode entrar lá, Lainer? Muito bom dia. É interessante a gente analisar o cenário, Otávio, para a gente entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos ele tem o menor rebanho dos últimos 50 anos e a economia deles voltou a crescer. Então a demanda está muito aquecida e eles necessitam de carne no mercado deles. E o Brasil, assim como a Argentina, o Uruguai, eles entram justamente para suprir essa demanda de carne bovina. É uma notícia que a gente recebe com muito bons olhos, porque é mais uma força que aumenta a demanda de carne bovina do Brasil. Então, o que a gente acredita notícias como essa do Japão, como a abertura da China, mostra para a gente que a gente pode continuar trabalhando com esses preços de carne nos patamares atuais e, quem sabe, até esperar um pouquinho de valorização. Quer dizer, no nosso preço de produção, a nossa carne tem competitividade lá. Por quê? Exatamente. São dois sistemas diferentes. Os americanos eles usam basicamente os animais para terminar em sistema de confinamento. São basicamente 60% da vida do animal fica em confinamento. São longos períodos, de 250 a 300 dias. Enquanto que aqui no Brasil, não. A nossa base é o boi a pasto. E o que isso significa? O animal passa apenas 15, 20% da sua vida nos confinamentos. Isso tem um reflexo muito grande no custo de produção. Nosso custo de produção é muito menor do que o custo de produção deles. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, os animais que estão sendo abatidos hoje têm trazido um resultado negativo para eles de $100 por animal. É um número muito ruim. Ruim demais. Ruim demais. E no nosso caso é completamente diferente, porque os animais que estão sendo abatidos hoje têm deixado uma margem acima de $100 por animal. É exatamente o contrário, o inverso. Exatamente o contrário. E a gente conversando com os nossos consultores americanos, eles estavam falando justamente dessa preocupação. Eles vivendo um momento muito difícil e a gente não, vamos dizer assim, um momento muito interessante. Você citou o Uruguai e a Argentina, que colocam carne também no mercado americano. Que outros países colocam também? Nós temos a Austrália, que também é um grande exportador de carne bovina para os Estados Unidos da América. E nós vamos competir com carne boa, porque a carne argentina, a carne uruguaia, a carne australiana são de primeira qualidade. São de primeira qualidade. O que é que nós vamos mandar para lá? Qual é a ideia? A ideia é... Porque nós temos diversos processos de produção, diversas raças. Nós podemos escolher um mercado, um tipo de carne para mandar especificamente no mercado americano, não é? Exatamente. Eu acho que a gente precisa construir, às vezes, um nicho de mercado que paga melhor pela carne de boi a pasto. Existe esse mercado nos Estados Unidos, mas a grande entrada da nossa carne, como a carne desses outros países, vai chegar lá para ser processada e se transformar em hambúrguer. Porque a cultura deles é de consumir esse tipo de carne processada e transformar ela em hambúrguer. Agora, você citou, inclusive, que o processo deles é diferente do nosso. A base deles é confinamento, a nossa não. Exatamente. É importante ressaltar também que boa parte do nosso boi, não é todo boi nosso que vai para confinamento. Boa parte termina a pasto mesmo. E eu acho que aí a gente surge uma brecha de mercado, pensando em marketing, de colocar um produto diferenciado com valor agregado. O boi verde, por exemplo, o boi a pasto, né? o boi orgânico. Eu acho que esse é um nicho do mercado que pode ser explorado também. Exatamente. É a oportunidade que precisa ser aproveitada nesse momento. Então, a gente tendo esses outros mercados, tanto os Estados Unidos, quanto a China, quanto uma possível abertura da Ásia, via Japão, Hong Kong e Taiwan, eu acho que nós precisamos explorar esse marketing da nossa carne do boi verde, do boi a pasto, que eu acredito que a gente pode agregar valor aos nossos produtos. Agora, fica uma pergunta aqui.
Eu abri uma conta de luz minha ali, quase caí duro. Cada dia você desliga mais luz, põe mais luz econômica na sua casa, cada dia está mais cara a conta de luz. Tudo está caro para o brasileiro e a gente vive um momento complicado da economia. Nós temos produto para oferecer, por exemplo, o mercado americano, e se o mercado japonês voltar, nós temos produto para oferecer sem onerar ainda mais a vida do brasileiro, que já está pagando caro pela carne na gôndola do supermercado ou no balcão do açougue? Excelente pergunta, Otávio. Vai ser um jogo de forças. De um lado, demanda, de outro lado, oferta. Pela demanda, nós vivemos um momento de ambiente econômico conturbado, aumento da inflação, aumento do desemprego, endividamento e que gera um enfraquecimento de demanda no mercado interno. Por outro lado, a gente tem uma oferta restrita. Tanto é que a gente tem visto nos últimos dias algumas plantas frigoríficas sendo fechadas, porque a ociosidade estava muito grande. A entrada de novos players no mercado, importando a nossa carne, é que vai determinar em que patamar nós vamos trabalhar com o preço da carne bovina. Hoje nós estamos trabalhando em torno de 45 dólares a arroba, mas nos Estados Unidos eles estão trabalhando com 70 dólares a arroba. Então mas 70 dólares a arroba aqui é insuportável para o brasileiro. Exatamente, exatamente porque internamente a gente não consegue suportar esse valor de carne nesses patamares. Em reais a gente está com a arroba hoje aqui, 140, 140, 142 em São Paulo, 135, 133 em Mato Grosso, Goiás. E já está no limite, né? Já está no limite. Está no limite. O mercado já está migrando para algumas outras carnes e isso tem impactado diretamente no consumo interno. E voltando à questão da exportação da nossa carne, aí que modelo de carne a gente poderia mandar? Porque a gente tem Angus, a gente tem gado inglês, Hereford, o Angus e o Hereford, a gente tem a carne do zebu nossa, o novilho precoce. Que tipo de carne você acha ou que tipo de cortes poderiam ser exportados para os Estados Unidos? Eu imagino que essa oportunidade que a gente tem é uma oportunidade muito interessante para a gente caminhar cada vez mais nesse mercado. O ponto principal desse processo é a gente se manter atento na questão sanitária e principalmente com o período de carência de medicamentos, antibióticos e vermífugos. Sim, porque eles são muito exigentes nisso e ao primeiro passo eles cortam mesmo. Exatamente isso que você está falando. Na primeira falha, eles vão cortar e nós vamos perder um mercado muito interessante. Feito o nosso papel de casa, que o produtor tem feito, eu acredito que os incrementos em produtividades que a gente tem visto a nível de campo, vai dar subsídio para que a gente consiga produzir mais e mandar animais de confinamento e animais de pasto para o mercado americano e esses outros mercados que vêm se abrindo. A gente deu até agora há pouco, né, o índice de... A gente está fazendo bem essa lição de casa da sanidade. Exatamente. Índice de vacinação de aftosa no estado de São Paulo, na primeira fase, foi de 99,43%. Quem foi o 0,57% que não vacinou, hein? Precisamos achar. Você vai achar esse boi aí, que precisamos chegar a 100%. Exatamente. Então, esse trabalho a gente tem feito muito bem, inclusive com o controle de outros problemas e outras doenças. Eu acho sim que é uma grande chance do Brasil entrar, e aí com cortes específicos para colocar produto com valor agregado, não peça para ser desmontada, né? Exatamente. É uma oportunidade que precisa ser trabalhada para a gente ter um produto de valor agregado. E com certeza, comercializando com os Estados Unidos, nós vamos ter mais forças para comercializar com outros países do mundo. Europa e principalmente alguns países da Ásia. Ok, Lerner, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Seus contatos. Bom, o nosso site é www.nutripura.com.br e meu e-mail é lainer@nutripura e eu me coloco à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Ok, Lainer, muito obrigado. Foi Lainer Leite, médico veterinário, falamos aqui sobre exportação de carne in natura do Brasil para os Estados Unidos.